começar em 2, 1. E aí, pessoal, está começando mais um overview aqui da Black Company. Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o mal sentar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é? Tá na hora de brincar. Pula, pula, pole. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um overview da Black Company. Eu quase me esqueci como é que fala isso. 3 semanas sem programa e aí o apresentador esquece como apresenta o negócio. Aí não, boca de leite, pô! Mas é isso, minha gente. Estamos de volta depois de um pequeno hiato aí devido a gargantas e gargantas, né? Que tiveram doloridas e eu fiquei sem voz. Arranhei a garganta por causa de sucrilhos. Cara, foi uma porcaria, meu Deus do céu. Quando a bruxa tá solta. Pois é. Mas é isso. Vamos começar aqui o nosso programinha hoje, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre a TV dos anos 90. A TV no Brasil dos anos 90. Esse foi um marco, né? Talvez um delírio coletivo que foi a TV nos anos 90, né? Mas para isso eu trouxe aqui os meus queridos apresentadores também, os melhores apresentadores de programa de auditório que nós temos aqui da Podosfera Nacional. Começando aqui com a nossa querida Drica. E aí, Drica, como é que você está hoje? Pessoal, e nós millennials somos sobreviventes da TV dos anos 90. E somos. Acho que não tem definição melhor. Exato. E fechando aqui a nossa bancada, está aqui o nosso querido Rafiz. E aí, Rafiz, como é que você está? E aí, meu querido, maravilhosa audiência. Confesso que eu queria ser apresentado com o El Rafi Santos lá. Oi, lá. Exato, agora me sinto à vontade para continuar. Tô super ansioso para falar de anos 90. Eu que nasci junto com os anos 90, nasci em 1990. Então acho que sou especialista para falar desse assunto. Tá maravilhoso isso, maravilhoso, gente. Pô, o cara nasceu assim que a TV, que o anos 90, toma, começou. Aí veio o Rafiz. Exato. Gente, e fechando aqui a bancada estou eu, Marcelo, hoje como host do programa. Antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, porque tem coisa bacana demais pra gente falar sobre anos 90, né? Eu vou pedir para vocês, queridos ouvintes, entrarem lá nas redes sociais da Black, né? Nós estamos no Instagram, nós estamos no Threads, nós estamos no Blue Sky, nós estamos no X, que voltou, né? O nosso querido Twitter voltou. Temos aí todos esses links, vão estar aqui na descrição do episódio. Lembrar também os queridos ouvintes a seguirem a gente lá no Spotify e avaliar, se já não o fizeram. Todos os podcasts da casa estão no feed da Black Company lá no Spotify e em outros agregadores também. Então, se o agregador que você estiver ouvindo permitir que você faça uma avaliação, considere fazer essa avaliação, porque isso torna o nosso podcast e os podcasts da casa muito mais relevantes para muito mais pessoas e vamos levar a palavra da Black para todo mundo. E é isso, minha galera. Vamos deixar de embromação e vamos aqui logo para esse palco da alegria, porque hoje vai ser bacana, hein? Vamos lá. Bem, galera, então hoje nós estamos aqui para falar sobre a TV no Brasil dos anos 90, né? Cara, a TV dos Brasil dos anos 90 eu acho que foi um marco divisório do que foi os anos 80, né? Muita coisa bacana, muita coisa absurda também aconteceu na TV, não só em programas de auditório, né? Que reinavam praticamente a programação dos canais, né? Mas em outras coisas também, como jornalismo, sensacionalistas, reportagens aqui, né? Que, inclusive, quando eu tava fazendo a pesquisa, cara, eu encontrei algumas reportagens que só nos 90 mesmo podia explicar, porque
Cara, meu Deus do céu, né? Mas o que a gente mais lembra da TV nos anos 90 são os programas de auditório, né? Que eles reinavam, né, em praticamente todos os canais e todo mundo tinha ali seu grande apresentador, seja durante a semana, seja no fim de semana, programas especiais aos sábados, aos domingos. Gretchen. Mostra pra ele por que ela é a rainha do bumbum. Durante a semana tinha Serginho Grosman na SBT. Cara, programas de auditório era o que reinava nos anos 90, né? E aí eu queria saber de vocês. Esse efeito dos programas de auditório, né? A gente tem uma história muito bonita na TV brasileira desde a década de 50, né? Mas eu acho que os grandes influenciadores para que os programas de auditório fossem tão marcantes nos anos 90, eu acho que tudo começou com o Chacrinha. O que vocês acham disso? Concordo ali, o Chacrinha ele foi o grande precursor. Teve o Bolinha também, né? E ele meio que ditou ali o que seria um programa de auditório, alguns ritmos, enfim, uma sequência, o formato de um programa de auditório, que ficou muito característico até hoje, né? Por mais que hoje tem muita mudança, hoje eles estão tentando trazer uma coisa mais da internet ali pra TV aberta, mas até hoje tem muita característica do programa de auditório. E aí depois foi passando pela Santa Trindade, né? Que é Silvio Santos, Gugu e Faustão. E aí eles foram ditando anos e anos, não só os anos 90, passaram pros anos 2000, enfim. E aí foram ditando e cada vez trazendo coisas totalmente absurdas aí que a gente ainda vai abordar no programa de hoje. É legal, mas eu acho que a gente começa, na verdade, a gente tem que falar um pouco dos anos 80 também, que daí já pega um pouco... eu sou de 84, né? Então, as minhas primeiras memórias de infância ainda é anos 80. Então, a gente tinha Chacrinha. Eu lembro de assistir o Chacrinha quando eu era bem pequena. E tinha o Clube do Bolinha. Eu tenho muita memória, assim, com o meu avô, porque o meu avô gostava muito de assistir o Clube do Bolinha de sábado à tarde. Passava na Bandeirantes. Antigamente a Band era Bandeirantes. Isso, é verdade, é verdade. E aí, meu avô assistia muito o Clube do Bolinha. E eu lembro que passava o Chacrinha também. Eu acho que era de sábado, se não me engano. O Chacrinha, se eu não me engano, era sábado, durante a tarde também, era a programação da tarde, né? Porque daí o Clube do Bolinha competia com o Chacrinha, assim. E era muito legal, porque aí a gente começa com o Silvio Santos, né? Porque... Que nem o Rafis falou, o Silvio Santos eu acho que foi o pioneiro, né? Eu acho, talvez. Começou com ele essa visão dele de auditório e as senhoras que iam lá, né? Era bem legal, assim. E eu lembro que o Gugu começou no Viva a Noite. Sim, o Viva a Noite. Viva a Noite! Era sábado à noite, era tipo altas horas, assim, sabe? Sim, verdade, é verdade. E tinha várias brincadeiras, assim, era muito louco. Então o Gugu começou Viva a Noite, né? É verdade, é verdade. Cara, eu gostava muito desses programas de auditório, né? Como a Drica falou, eu tenho muita lembrança com o programa do Chacrinha, né? Que era muito costumeiro nas TVs, pelo menos aqui na minha bolha da minha família, né? Era muito costumeiro você deixar na Globo, sei lá, ligado praticamente 24 horas por dia, né? Pra acompanhar a novela, acompanhar os programas da tarde também, né? Que tinha muito aqueles programas tinha lá na Globo, o programa do Miguel Falabella, o video show, né? Enfim. Video show, nossa, é mesmo, é verdade. Era forte. E aí a gente acompanhava muito, deixava muito ligado, né? Pra ver a novela da tarde, o filme da tarde também, né? E tudo mais. Era sempre assim, jornal, aí tinha a programação da manhã. Show, aí depois era o jornal na hora do almoço. Aí tinha vídeo show, depois do vídeo show era Vale a Pena Ver de Novo. Isso, né? Exato. Hoje eu não sei como que tá, na época que eu era criança era assim, aí tinha o vídeo show e o Vale a Pena Ver de Novo, que era a novela. Isso. Depois da novela vinha o filme. Isso. Nesta segunda, na Sessão da Tarde. Depois do filme, lá pelas 5h30, Malhação. Isso. Aí depois da Malhação tinha jornalzinho ali da TV local e novela da seis. Aí sim, novela da seis. Novela, Jornal Nacional, mais novela e aí o Programação da Noite, né? Isso.
Era essa programação, assim. Mas quando porque assim, a gente tem que pensar também, até uma certa idade a gente assistia essas coisas. Eu amava verdade. Malhação. Mas depois, ali com os meus 12 anos, isso 96, 97, a gente assistia o quê? MTV. MTV, Caça do Planeta. Você entendeu? E todo dia batia a ponto lá no Disque MTV. Nossa, entendeu? verdade. Caraca, Pra ver desbloqueou o top. uma lembrança agora aqui na minha cabeça. Meu Deus do céu. Desbloqueando. Nós vamos desbloquear várias memórias aqui hoje, eu acho, verdade, gente. é verdade. Cara, é verdade. A MTV foi nos anos 90, né? Que inclusive ela estreou, se eu não me engano, em 96, se eu não me engano. E era programa aqui no Rio de Janeiro, não passava em TV aberta, né? Era só na TV a cabo. Eu acredito que acho que em São Paulo, em algumas cidades, a MTV era TV aberta, né? Sim, porque eu tinha em casa. Então. E nessa época a gente ainda não tinha cabo. Aí, tá vendo? Então, em São Paulo, né? Você mora na capital, né? Não, eu moro no interior mesmo. Interior. Então, algumas cidades de São Paulo, não era toda São Paulo, né? Que a MTV era TV aberta, né? Porque a sede era em São Paulo, ali, né? No Sumaré. Isso, Nossa, era muito legal a MTV. Era muito legal, muito legal. Tinha muito programa pra A MTV tinha uma coisa que é muito interessante, que ela já tinha naquela época uma linguagem bem parecida com o que a gente vê hoje na internet, de YouTube, uma coisa assim desse tipo. Então, acho que anos antes, né? Tipo, muito tempo antes, ele já tava com essa abordagem. É verdade. Sim, verdade. Que tinha os VJs, né? Que era mais informal, né? Assim, passava os desenhos, né? Assim, eu lembro muito do Beavis and Butthead. Beavis and Butthead era muito bom. Nossa, cara, Era eu muito adorava bom. esse desenho, adorava. Beavis and Butthead era muito louco. Só que, detalhe, eu assistia escondido. Porque assim, eu tinha aí meus 13, 14 anos, mas assim, minha mãe não gostava que eu assistisse MTV. Não era uma boa influência. Não era mesmo. Eu assistia de qualquer forma, entendeu? A gente dá um jeito. O adolescente, ele dá um jeito, entendeu? Dá. Eu assistia Caceta e Planeta escondido da minha mãe. E não podia, porque era tarde, eu deveria estar dormindo pra poder ir pra escola no dia seguinte, né? E só passava depois da novela das 9, né? Sim, então, é verdade. 10 e pouca da noite, sei lá, quase 11 horas da noite, é que passava Cacete Planeta. Então, e eu assistia escondido, baixava o volume, baixava o brilho da televisão. Ah, meu Deus do céu, cara, olha isso. Baixava o brilho da televisão pra não ficar aquele, sabe? A partir de uma certa idade, eu já tinha TV no meu quarto. Então, eu conseguia assistir muitos filmes, assim, altas madrugadas. Sim. Os filmes violentos que passavam de noite, né? Cara, era muito bom. Mas era muito bom mesmo, assim. Eu acho que, falando de programa de auditório, não sei vocês, mas assim, memória do domingo era Silvio Santos, né? Assim, tava muito atrelado, eu acho, né? Era muito SBT, né? Porque a gente começava com Gugu durante a tarde, né? Porque domingo era dia de macarronada, Faustão e Gugu, né? E aí a gente começava com Gugu, a gente portava pro Faustão pra poder ver ali, né, a churrasqueira elétrica. Por favor, coloque aí, o editor, coloque aí a churrasqueira elétrica explodindo. Uma churrasqueira controle remoto. Então vamos ligar, como é que é? Aperta o número 1, liga. E aperta Puta que... E agora desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Porra, meu! Nossa, pegando era fogo, muito... bicho! Não, videocacetadas. Atenção, essa galera pediu e vai curtir as videocacetadas! Vídeo cacetada, exato. E Olimpíadas do Faustão. Era o que a gente assistia. A gente ligava no Faustão pra assistir videocacetadas e Olimpíadas do Faustão. Entendeu? E aí depois a gente voltava pro SBT pra poder ver o Topa Tudo por Dinheiro. Quem quer dinheiro, quem quer? A gente via as pegadinhas do Silvio Santos também. A gente via os programas, ou os outros programas do Silvio Santos, né? Que ele fazia aquele... Com o Amor, acho que era o nome do programa. Não me lembro. Em Nome do Amor. Né? Em nome do amor, isso mesmo. Esse. Bem, senhores telespectadores, estamos iniciando mais um programa Em Nome do Amor. Mas tem um detalhe, que depois do Faustão, a gente tinha o quê? Trapalhões.
Trapalhões. Verdade. Eu sou da verdade. época dos Trapalhões. A gente verdade. a Trapalhões era criançada, muito bom. assim, alucinada, esperando da hora dos Trapalhões, entendeu? É verdade, é verdade. Ó, e depois de uma época, os Trapalhões começou a ser sábado de manhã, se eu não me engano. Nossa, eu não lembro. Eu lembro muito bem teve do uma- domingo, que era sempre depois do Faustão, assim, domingo era dia de Trapalhões. Ah, entendi. Eu lembro que teve uma época, sim, e depois do Faustão eles passavam direto pro Fantástico, o jogo de Fantástico. futebol, isso. e aí era Fantástico, né? É Fantástico, a sua revista eletrônica semanal, com Pedro Bial e Glória Maria. Direto. E hoje o Fantástico. Fantástico, eu acho que é o programa do domingo à noite, né? É o Ah, programa com do domingo à certeza. noite. Isso Eu queria aproveitar- se eu não estiver vendo alguma série da HBO Max que só estreia à noite. É. Eu queria aproveitar esse gancho de domingo para destacar alguns programas, se me permitem, um pouco Por favor. à margem aí dos programas de grande sucesso. Ai, desbloqueia memórias. Vamos lá. É bem específico, mas eu acho que alguém vai se identificar. Se não for vocês que se identificarem, alguém que vai estar nos ouvindo aqui. Ah, com O que certeza. acontece? Vocês, meus amiguinhos novinhos, nascidos de 2000 e tralalá pra frente, Geração vocês Z. não sabem, vocês não sabem isso aqui que eu vou, esse drama vivido pelos noventistas. Que o que era? Na nossa época, não tinha essa de tipo, eu vou entrar aqui, eu vou escolher, deixa eu ver aqui, terror, não sei o que lá, animes, não tinha essa Aham. proximidade de escolha. A gente comia o que tinha na mesa, a gente verdade. a gente assistia o que passava. Então, É. muitas das vezes, não tinha muita opção. A gente tinha que assistir o que a tela estava tocando na nossa cara. Eu vou dar exemplos de programas aqui que tá no nosso tema de domingo de manhã e tal, de domingo em geral, né? Eu vou dar exemplos de programas matinais do domingo de manhã. Programas específicos, que até não tem tanto a ver assim com a nossa temática, mas já que o assunto é programas, né? A TV nos anos 90. Isso daqui era recorde. Não vou falar recorde de audiência, que eu também não tenho essa informação. Mas assim, era audiência, porque não tinha concorrência naquele horário. Então não tinha como você acordar e falar, eu quero assistir um programa específico, um desenho, agora eu quero assistir um desenho. Tipo, eu quero assistir Stranger Things domingo 8 horas. Não tinha essa. Era o que a TV tacava na nossa cara. Tinha, e é isso aí. Isso, eu vou dar exemplos de 3 programas que vou falar pelo meu ciclo de amizade ali, da minha idade. Muita criança / adolescente assistia, adultos também, principalmente adultos, né? Por falta de opção. Com todo respeito a esses 3 programas, né? Primeiro, não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Era o que tinha naquela época pra assistir. Primeiro programa é Pesca e Companhia. Pesca e Companhia, Nossa, verdade. meu pai assistia. Companhia. Meu pai é pescador, assistia. né? Então, Olha aí. Pra ele já é direcionado, hein? Não, meu pai assistia todo domingo. Meu pai é pescador, assim, até hoje. Ele sempre pescou. Então, era bater ponta, era Pesca e Companhia, é mesmo. Aham. Falei que alguém Maravilha. ia se identificar. Era um programa de pesca exibido nas manhãs de domingo. Foi no SBT, mas também já foi da Bandeirantes. Não Band, na Bandeirantes. Na Record. Até acho que é Rede 21, que é uma coisa bem antigona, assim. E era um programa que era uma pesca esportiva, não tem muito o que explicar, né? Era uma pesca esportiva. E ele percorreu ali os anos 90, também pegou um pedacinho dos anos 2000. Esse é o primeiro programa que eu assisti muito, sem muita opção, né? Mas eu assisti muito. Aquilo ali era o ápice, você ficava ali naquela calmaria de manhã, acordava cedo, não tinha nada pra assistir, tomando aquele Nestalzinho e vendo a pesca, não tinha nada melhor. Mas também não era só isso. Segundo grande programa era o Siga Bem Caminhoneiro. Nossa, Siga é bem, mesmo. Caraca, esse era bom. Verdade. Os dois da SBT, Caminhoneiro. inclusive. Antes de Pedro e Bino, nós tivemos Siga Bem Caminhoneiro. Exatamente. Adorava. Ele era um programa independente, né? Que era produzido pela Cobran, que era uma associação de caminhão. Eu nem sabia disso, eu descobri na minha pesquisa aprofundada aí de programas olds. E ele, mesma coisa, começou nos anos 90, pegou um pedacinho dos anos 2000, passava também no SBT. Acho que o SBT tinha esse fetiche aí por programas meio aleatórios. É verdade. E ele era um programa feito para atender os caminhoneiros, né? Acho que é meio óbvio. Tinha umas coisas meio técnicas, falava de uns projetos sociais, enfim. Aí pergunta, você assistia assim? Você lembra de alguma coisa que passava?
Com certeza não. E ele existe até hoje, que hoje ele é o Brasil Caminhoneiro, que também passa no SBT. É verdade. Caraca, ainda existe? Antes de ter, tipo, aqueles programas da Discovery de carro, né? De Pimp My Ride, não sei, Pimp My Ride era da MTV, mas tipo, de formas, não sei o que, existia esses tipos de programa. Caraca, cara, era Exatamente. maravilhoso. E pra fechar, a trinca de programas aleatórios, que a molecada assistia sem muita opção, Globo Rural. Esse tem até hoje. A Globo Rural. Meu Deus. Globo Rural. Esse cansei de assistir esperando começar os desenhos da TV Globinho. Isso. E esse pegou um tempo maior, porque ele começou nos anos 80, 90, 2000 e tá até hoje. De todos eles, é o único que permanece da mesma forma até hoje. Que é um mesmo formato, né? Mesmo formato, mesmo nome, não mudou muita coisa. Globo Rural é tipo uma como que a gente fala? É uma instituição brasileira. Cara, ele deve ser um dos programas mais antigos da TV, provavelmente. Eu acho. Baseado em nada, mas eu acho que é, pelo menos. Tirando alguns telejornais, né, assim, que Sim, são mais Jornal clássicos, Nacional, né? que é bem antigo, né? Mas talvez sim, porque ele realmente é bem antigo, né? Bem como o Rafiz falou, ele já pega ali anos 90, talvez, sei lá, anos 70 também. Ele começou em 1980. Em 80 aí, ó, pronto. Ele começou em 1980 e é aquilo, né? Falava do mundo rural, falava de umas coisas bem aleatórias. Imagine você, uma criança de, sei lá, eu devia ter uns 5 a 10 anos no máximo, por aí. Eu assistia você vendo ali o preço do boi Nelore, tipo um negócio bem aleatório, bem específico, esperando um desenho. Cara, você que nasceu bem depois, não sabe que você não vai vivenciar. Mas você sabe que esses programas, eles já eram de nicho. Porque hoje em dia, a gente que trabalha com internet, né? Os marqueteiros, a gente escuta o quê? Você tem que nichar o seu Instagram, você tem que ter um público específico, tem que falar com o seu público. Então esses programas já tinham isso naquela época. Você vê que o marketing, ele só muda o lugar, né? Mas ele continua igual, né? Exatamente. A visão é mais ou menos parecida, né? Só o direcionamento. Eram programas de nicho. Vai se modernizando, né? Sim, mas de fato é isso, E é um programa que ainda faz, porque Brasil, como é um país rural, né? Como a gente tem o ruralismo como grande marcos da economia nacional, né? Então, um programa que interessa uma boa fatia aí de pessoas, né? Então, porque é bem informativo em relação a esse nicho, né, de público. Então, é bacana, né? E a TV brasileira, né, seja a época que for, ela sempre conseguiu direcionar conteúdo para as pessoas. Pessoa que procurava um programa auditório, um programa infantil, um programa de música. A gente sempre vai encontrar, eu não sei como é que tá hoje, que eu já não consumo TV aberta já há muito tempo, né? Mas sempre foi esse celeiro de conteúdo que a gente com certeza ia ter alguma coisa que a gente ia conseguir ver que fosse de interesse nosso e até mesmo que não fosse, né? Por exemplo, a gente citou aqui o Siga Bem Caminhoneiro, o Pesca e Companhia, o Globo Rural, outros programas e tudo mais, e a gente acabava vendo, mesmo que não fosse de um interesse, né, totalmente nosso, né? Porque eles sempre foram muito bem produzidos, né? É verdade. Então era interessante de acompanhar. Mas, cara, se tem uma coisa, a TV brasileira produziu entre programas auditórios, eu acho que a gente pode citar um que a gente vai gastar um tempo aqui falando, que é o programa do Ratinho. Esse era bom. Não, o programa do Ratinho. A gente adorava em casa, assim. Meu pai, minha mãe, a gente amava. Eu gostava também, porque exatamente era um absurdo que hoje talvez ele não fosse funcionar. E aqui eu não tô colocando em consideração polêmica nem nada. A gente tá falando sobre o absurdo que era o programa do Ratinho, tá? Entre polêmicas e não, a gente não vai nem discutir isso, porque realmente não é o fundo do episódio, né? Mas, cara, era um absurdo atrás do outro, cara. Os assistentes de palco do Ratinho. Não, e os DNAs? O teste do DNA. Você não é o pai. Quando a gente... Quando não se pensava em fazer mais absurdo, vai lá o Ratinho, não, eu consigo fazer melhor. E tinha mais absurdo. E era o teste DNA. Era a coisa mais engraçada da Terra, mano. Era maravilhoso. Demais, era gente. assim... Era um outro tipo de humor, né, que... Eu acho que
não me lembro de ter visto em nenhuma outra televisão no mundo, assim, né? Porque você parar pra pensar da televisão americana, o que você pensa, né? Aquelas séries policiais e programas de entrevistas, né? Os talk shows, né? Antigamente, assim, anos 80 e 90, eles tinham uns programas de TV lá que era mais ou menos nesse formato, assim, do Ratinho, Casos de Família, sabe? Eu sei que eles tinham esses tipos de programas, assim, da tarde, que era... A pessoa ia lá, meu filho é um ET, sabe? Isso, Umas sensacionalismo, coisas assim, bizarra. né, O senhor José Pereira trabalha como caixa no Hospital e Maternidade de São Bernardo há mais de 30 anos. Ele trabalhava lá já na época em que apareceu o Bebê Diabo. Como é que foi? Eles tinham também essas coisas. Mudou muito hoje a TV americana também. Mas eu acho que nem sempre foi muito a TV americana, né? Eu acho que, pra maioria das pessoas, ela nunca foi reconhecida por conta desses programas. Já a televisão brasileira, sim, era muito forte em questão de apresentadores, programas de auditório e tudo mais. E o Ratinho, eu acho que, de certa forma, né, ele conseguiu trazer uma nova roupagem que muitos programas foram tentar fazer depois. O próprio Marcos Mion, programas de tarde, assim, eles tentaram replicar a fórmula e não deram tão certo como o Ratinho teve. Tem a coisa do próprio apresentador ser muito carismático, né, ser muito piadista, o próprio programa ser muito escrachado, né, ele não tem aquela coisa muito certeira, assim, tudo mais. Então, acho que é diferente, né, do que outros programas que tentaram se assemelhar dessa forma, E né? tem até hoje, né? Ou não? Tô maluco. O Ratinho tem até hoje. Tem, né? Ratinho tem, Tem. mas eu acho que era uma característica muito do SBT. Ok, beleza. O SBT era uma TV do povão. Sim, vamos isso dizer é. assim, Isso é. né? A gente assistia a Globo, mas a Globo, vamos dizer assim, eles tinham um nível de programa que era um tipo específico de programa para um tipo específico de público. Agora, o SBT era o programa do povão, era a Praça é Nossa, era o Ratinho, era o Silvio Santos, era uma coisa... Era diferente. Você pega os filmes mesmo, que passavam na Globo na sessão da tarde, não eram os mesmos filmes do cinema em casa. Não, era diferente. Então, no cinema em casa, passava os filmes B, assim, sabe? Era bem diferente. Tinha essa divisão muito clara naquela época, eu acho, Globo e SBT, assim. Não, com certeza, eu concordo. E precisava, né? Eu acho que cada canal ali tinha uma função, né? Pra você ter um pouco de diferença, né? E até pra poder ter a mobilidade de conteúdo, né? Por exemplo, a Band tinha muito conteúdo religioso, como a Record sempre teve, né? Sempre foi muito focado nisso. Quer dizer, a Band nem tanto, né? Apesar de ter lá os programas religiosos, né? A Record é mais conhecida por isso, mas o SBT tinha uma programação muito diversificada, né? Muito mais... falando com o jovem também, né? Por exemplo, tinha um programa livre do Serginho Grosman, que era à tarde também, né? Durante a semana. É verdade, era no SBT. Ele começou no SBT, aí tinha o Jô Soares, quando ele era do SBT, e aí depois ele foi pra Globo, né? Que o Jô Soares, ele trouxe esse formato de talk show, né? Que depois foi ficando mais famoso aqui no Brasil, né? Então começou com o Jô Soares na Globo. Tinha os programas de humor, né? Tinha as novelas mais diferentes. Tinha a própria, como a Drica falou, os filmes também, eles eram diferentes, enquanto a Globo repetia muito filme, né? Por exemplo, no mês passava a Lagoa Azul 3 vezes no mês, né? Mas na SBT não, eles não repetiam tanto assim, né? Eu vou aproveitar um momento que a gente tá falando de Ratinho, porque eu gosto da bagunça, né? Gosto de pegar a referência. Por favor. Eu gosto da loucura, né? Não sei se vocês lembram das músicas que tinham no teste de DNA. Nossa! Eu achei aqui uma pura poesia. E eu vou ter que declamar aqui para vocês e para o meu amado nesse ouvinte. momento, editor, vamos lá, vamos colocar aqui um reverb agora na voz do Rafis, por favor. A música se chama E Se For Teu Interrogação, banda Atrito, para quem não sabe a referência. Vamos lá. Não sei quem foi, mas não fui eu. Ela rodou. Como é que o filho é meu? Já foi sua, já foi minha. Como é que eu é que pago a amarelinha? Refrão, 2 vezes. E se for teu, teste de DNA vai provar que o filho é teu. E se for teu, essa mulher vai provar que o filho é teu. Uma salva de palmas. A salva de palmas aqui agora. Pelo amor de Deus, isso é poesia, Isso aqui é coisa linda. É ouro, isso aqui é ouro.
Ai, meu Deus, isso é pepita de ouro total, mano. Na moral. Só vou deixar aqui o como representante da classe, né, feminina, o meu protesto com essa música chauvinista, você tá entendendo? Que fala que a mulher é rodada. Eu fico falando, tá, gente? Não nada a ver com Isso é isso. machista. É bem machista. Vou deixar, fica aqui o meu protesto. Com certeza. Tá? Porque as mulheres que estão nos ouvindo vão falar assim: a Drica não falou nada com essa música machista. Tô falando aqui, fica o meu Tá protesto. certo. Com certeza. Vou trazer uma versão feminilizada pro próximo. Porque realmente é o que eu falo, né? E é o que a gente fala desde o começo. Que tem certas coisas que hoje realmente, se fosse passar pelo crivo de algum dos engravatados da televisão, falar, não, gente, isso aqui é muito absurdo, não cabe mais hoje em dia, né? Não, hoje tem muitas coisas que a gente via na TV que jamais aconteceriam. Pra começar, que nem o Rafa falou, que a gente que era criança assistia o que tinha. Sim, exatamente. Então os pais, a gente tava lá assistindo novela, assistindo o jornal junto. Controle mínimo de... Os meus filhos jamais assistiram novela, jornal. Era desenho educativo ainda por cima. Não era nem desenho, qualquer desenho. Não era nem qualquer canal que eu deixava assistir. Por exemplo, os meus, quando eram pequenos, não assistiam Cartoon Network, Nickelodeon. Não, era só Discovery Kids. Eram uns desenhos, assim, bem educativos, entendeu? Naquela época, não. Você assistia os absurdos, porque era o que tinha. Exato, entendeu? Cara. Nossa, eu me lembro, assim, não era um desenho necessariamente, tinha também, mas eu me lembro que eu consumia muito a revista Mad Nossa, relíquia, hein? Eu consumia muito, eu tinha álbum de figurinha, e Mad era uma parada muito absurda, né? Tinha o desenho, mas não passava aqui, você passava, eu não me lembro onde passava, mas só pra você ter, tipo, uma noção de como que era esse absurdo. Audiência, você não conhece a revista Mad? Procura. Porque MAD, cara, é um negócio... Era muito absurdo. E eu adorava. Os brinquedos também, que eram... Pô, era coisa maravilhosa. Mas, cara, assim, a gente... Dando continuidade aqui no nosso bate-papo, né? A gente tinha não só programas de auditório também, né? Mas a gente tinha muito telejornal sensacionalista, né? Eu lembro aqui de uma matéria, uma vez que passou, se eu não me lembro, foi no jornal da SBT, olha aí, que o repórter ele fez uma matéria que ele tentou atravessar a fronteira Brasil-Paraguai num carro roubado pra ver se... Meu Deus. Olha o absurdo. Pra ver se a polícia realmente tava trabalhando, fazia alguma coisa e tudo mais, cara. Era tipo... Era o teste do DNA, só que no teste na polícia, sacou? O cara simplesmente pegou um carro roubado e foi tentar atravessar a fronteira Brasil-Paraguai. Não, e tinha o Cabrini, né? O Cabrini, ele fazia esses tipos de matéria mirabolantes, assim, né? O padre Quevedo também, né? Como o pessoal que recebia não sei o que era... Sino únicamente para conversar com Lucifer, aqui incorporado, segundo nossa firma. Puta, era umas paradas muito bizarras. Eu gostava do Linha Direta. Morria de medo. Gostava não, né? Morria de medo, na verdade. Nossa, Linha Direta. Linha Direta que tinha vários casos. E tinha não só casos de true crime, que a gente fala, né? Mas tinha os casos sobrenaturais também. É verdade, cara. Isso aí você morria de medo, você entendeu? Tinha do Edifício Joelma, eu lembro muito bem, assim, que eles falaram do Edifício Joelma. E na hora da abertura, Marcelo, que você tava falando, eu lembrei de um jornal que tinha, que era o Aqui e Agora. Gil Gomes. Uma das maiores tragédias que eu já vi. Acompanhem esta história. Gil Gomes, SBT. O homem do Era, branco, mas assim, pingava sangue da televisão. Cara, pior que é mesmo, o Aqui Agora pingava sangue, cara. Parada muito... Demais. Antes de Datena, se sequer pensar em Datena é muito existir soft, na cara. televisão. Não, Datena. A gente freira, tinha né? Gil Gomes.
aprofundado. Nossa, não. Gil Gomes era... Não, Gil Gomes era Gil Gomes e os dois que me assustavam mais eram o Gil Gomes, ele falava de assassinato, sei lá, o programa inteiro. A matéria era 10 minutos só de assassinato. E tinha o Homem do Sapato Branco, que ele trazia as matérias sensacionalistas de sobrenatural, cara. Que ele gravava no cemitério e tal. E a marca dele era realmente um sapato branco, por isso que era o Homem do Sapato Branco. Cara, nossa, era a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. Lembrando aqui do Aqui Agora. Vou desbloquear outra memória jornalística. O programa que passava à noite, bem madrugadão, de sábado, que era do... Ai, como que ele chamava, gente? Aquele cara que passava sempre na Band. Não, Miele não era. Miele era outra coisa, era outra programação. Ele ia em várias aventuras, assim... Ai, como que chamava, gente? Esqueci o nome. Ai, não. Comando da Madrugada. Comando da Madrugada. Com... Goulart de Andrade. Que ele falava assim, vem comigo. Vem comigo. Eu lembro desse programa muito claramente que passava, chama Comando da Madrugada. Com o Goulart de Andrade, que ele falava assim, vem comigo. Ele falava de casos escabrosos também, né? De sobrenatural. Isso, nossa, e ele ia numas reportagens assim, que ele ia nos lugares. Umas paradas muito absurdas, meu assim, Deus meio abandonado, do céu, assim, era né? uma Tipo Bruxa de Blair, né? Isso, nossa, era muito. Ai, nossa. Muito Era louco. Comando da Madrugada, doideira, meu cara. Deus. Sim, sem querer, né, me estender muito, né, sobre isso, mas a madrugada também era recheada, né, de coisas ali. Né, perigoso. Periculoso. Né, controversos, né? Sim. Pois Tinha o programa do Miele, né? Quem disser que nunca viu, tá mentindo. Tinha o programa do Miele, né? Que era o... Como era o nome do programa? Era o... Champanhe não. Tutti Frutti. Caraca, olha aí, eu me lembro disso. Meu Deus do céu. É forte. Pelo nome vocês já vão, né? Já imaginam o que seja, né? Assim, era um programa de perguntas e respostas, era um game show do Miele, só que as pessoas ficavam seminuas durante o programa, né? A gente tinha banheira do Gugu meio-dia, gente. Anos 90, né, gente? Meu Ninguém Deus. aqui é pudico, né? Ninguém aqui é freira, né? Pelo amor de Deus, vamos combinar. Não há noventista inocente, né? Exatamente. Não tem nenhum inocente, não tem um noventista inocente. Por isso que eu falei que nós somos sobreviventes. Exato. Um pouco desequilibrados, né? Exato. E os filmes da madrugada no Corujão é que eram os mais violentos, assim. Que passavam os filmes sem cortes, inclusive, né? Porque durante a programação de filmes, durante o dia, né? No horário, seja o horário comercial, o horário da noite, assim, eles eram todos editados para cortar certas partes, né? E ser um pouco mais rápido para poder encaixar na programação, né? E os filmes do Corujão, da madrugada, seja em canal que for, eles não eram editados, eles passavam inteiros, né? Inteiriços, e eram os mais violentos possíveis, né? Falando sobre crime, sei lá, um filme de ação mais violento, Predador, essas coisas. Eles passavam só na madrugada. Mas você sabe que eu lembro que passava muito clássico. Passava, verdade. Bem madrugada, É verdade. 3 da manhã, assim, porque eu lembro que na época que eu já tinha minha TV no meu quarto, eu assisti, por exemplo, E o Vento Levou, A Noviça Rebelde, esses clássicos mesmo, assim, eu assisti de madrugada. É verdade. Talvez é por conta da audiência, né? Que era realmente uma coisa muito, muito mais nichada. Esses filmes eram, assim, tudo bem, são clássicos do cinema, né? E tudo mais. Mas realmente, eu acho que pro grande público talvez não fosse dar tanta audiência. Então acho que eles separavam muito nesse horário exatamente para poder ter uma saída, né? E realmente tinha, né? A audiência, óbvio, que não era a mesma de um programa da tarde, né? Mas tinha uma audiência ali considerável para esses filmes da madrugada. Porque eles passavam muitos filmes bacanas, assim. Mas eu me lembro, obviamente, dos filmes mais violentos que eu via, né? Tudo que eu não vou me lembrar de ter visto Noviça Rebelde na meia-noite. Eu lembro que eu era uma criança estranha. Não, estranha não. Assim, então eu assistia a esse tipo de coisa. Estranha não, Drica. Uma coisa que eu assistia muito, até hoje é uma das minhas séries favoritas, Arquivo X. Eu era criança que assistia Arquivo X. Eu adorava. Eu era esse tipo de criança. Adorava também, porque Arquivo X... Eu sempre gostei muito de ficção científica, né? Então, adorava assistir esses filmes.
Era maravilhoso. Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço, tá? Pô, adorava. Pô, mas Arquivo X era fantástico, né? Nossa, era maravilhoso, assim. Eu surtava assistindo Arquivo X, assim. Era as minhas favoritas, Arquivo X, Plantão Médico. Plantão Médico, cara. Nossa, Plantão Médico era muito bom. Antes de Grey's Anatomy, né? Antes de existir Grey's Anatomy, existiu Plantão Médico. ER, né, em inglês. É verdade. Inclusive, aliás, tá aí um bom tema pra gente explorar depois, né? Séries médicas, cara, que tem muita série médica bacana, né? Que passou. Nossa, Pô, era bacana. Eu adoro essa temática de série médica, cara. Eu assisti muito House, o próprio ER também eu assisti pra caramba, né? Então, pô, temática boa. Vou deixar aqui anotado como sugestão pra gente explorar eventualmente, né? Boa. Cara, era a quantidade infinita de coisa que a gente tinha na TV, né? No fim da noite, durante o dia e tudo mais. Mas, cara, eu tenho uma lembrança muito intrínseca, né? Com os programas esportivos, né? Porque eu sempre gostei muito de esporte, né? Adorava assistir esporte, sei lá, futebol, basquete, enfim. Na televisão. Então eu assistia muito esporte na TV e acho que eu me lembro de um evento muito forte durante os anos 90, que foi a Copa do Mundo de 94, hoje a gente tem muito essa questão de direitos televisivos de eventos esportivos de Copa do Mundo, as Olimpíadas, que vai passar em tal canal, que não vai passar no outro, porque a Record comprou, a Globo não vai passar, enfim. Hoje a gente tem muito isso. E na época a gente não tinha tanto, né? Tudo bem, na Globo se passava muito o futebol, né? Campeonato brasileiro, campeonatos estaduais, né? Então, até hoje é assim, né? Mas a Copa do Mundo de 94, ela foi transmitida por vários canais de televisão aqui no Brasil, porque realmente foi uma Copa muito marcante, porque o Brasil tinha uma seleção muito forte. Sem entrar em detalhes aqui esportivos, né? Mas a minha questão com a Copa do Mundo de 94 em específico era porque na SBT eu acompanhei ela, porque na época eu tinha meus 11, 12 anos, e na SBT ele tinha um mascote próprio que era o amarelinho. Nossa. E era uma bola amarela, era uma bola, era qualquer coisa, era uma bola amarela, só que chamou a minha atenção exatamente porque ele era divertidinho, assim, e tal, e a Globo era uma parada muito mais séria, né? Era o Galvão, né, tal. Tudo bem, assim, é icônico, a gente ouviu, acabou, é tetra, por favor, inclusive, se quiser colocar de fundo aí, editor, né, mas mas eu me lembro muito de ter acompanhado a Copa inteira, né, vendo pelo SBT. Eu fiz a minha família assistir a meleca da Copa pelo SBT, todo mundo queria assistir pela Globo. Não. Em casa não tinha essa, não. Meu pai fala, não, é Globo. Tal. Não, mas meu pai sempre foi não, a Copa de 94 foi um evento, assim, marcou muito a nossa vida, eu acho. 94, o ano de 94. Porque, assim, domingo não era domingo sem ter quem correndo. E, assim, o Senna, quem não viu esse homem correr, não entende o amor que a gente tem, que o brasileiro mais velho tem pelo Ayrton Senna até hoje. E quando ele morreu, foi muito triste. Eu era criança, eu tinha 10 anos. Eu chorava, mas eu chorava. A minha irmã chorava. Minha irmã fez pastas de colagem dele. Olha isso. Depois que ele morreu, com as reportagens e tal. Foi muito triste, assim, muito triste mesmo. Foi. Ele morreu em maio, né? Depois chegou julho, foi a Copa, né? Julho. E aí veio o Tetra, que a gente tinha passado um hiato muito grande sem ganhar. Sim, a última Copa tinha sido a de 70, inclusive. 70, então foi assim, foi um surto, assim, a Copa de 94, e foi uma alegria, pensando assim, o brasileiro, né, porque a gente tinha vindo de uma tristeza muito grande, que foi perder o Senna, e aí ganhamos a Copa, tanto é que eu lembro até hoje os jogadores fazendo homenagem Eles pra ele. entraram com um cartazão falando em homenagem ao Senna, cara, muito legal. Não, foi muito triste, assim, em 94 foi dificílimo, Ayrton Senna, assim, o documentário, se eu assisto, eu choro. Eu tenho. Lembrando. Eu tenho um documentário. Vendo ele, assim, sabe? Eu comprei o Blu-ray do documentário do Senna, que foi feito por uma TV francesa, se eu não me engano. Reuniu muito material da nossa televisão, né? Porque, óbvio, Ayrton Senna, brasileiro e tudo mais. Então eles foram muito sensíveis nesse ponto, né? De pegar muito material nosso, de entrevistar Galvão Bueno, né? Que narrava as corridas. Todo aquele pessoal que
cobria, né, jornalisticamente falando, os eventos de Fórmula 1, as corridas de Fórmula 1, né, e que estava muito envolvido, né, eles foram muito sensíveis de pegar material e falar com essa galera, né, daqui do Brasil. E não só o estrangeiro, o europeu que gostava de Ayrton Senna, né, e tudo mais. É um documentário muito bacana, né? E eu via todo domingo, era Ayrton Senna, era Fórmula 1 e tudo mais. Nossa, foi muito triste. E eu acho que também teve um outro marco que eu me lembro, né, de 2 Olimpíadas. A Olimpíada de 92, de Barcelona, e a Olimpíada de 96 em Atlanta, que também foi uma Olimpíada que foi muito massificada na televisão, assim, numa época que hoje a gente consegue acompanhar as Olimpíadas inteiras na televisão, na internet, enfim, né, a gente consegue, se a gente quiser ver todos os esportes ao mesmo tempo, praticamente a gente consegue. Né? É verdade. E na época, na de 96, foi um marco para a televisão brasileira, para o jornalismo esportivo brasileiro. É a forma como eles massificaram a cobertura das Olimpíadas em Atlanta, de 96, porque eu me lembro muito claro na minha cabeça que a programação basicamente era esporte o dia inteiro, os esportes olímpicos, né? Não só os mais famosos, como futebol, basquete, né? Enfim, era todos os esportes, atletismo, a esgrima e não sei o que, eles passavam quase todos, né? Óbvio, não eram todos, mas eles passavam quase todos os esportes brasileiro competindo, né? Principalmente durante a programação da tarde, assim. E era muito especial pra mim, porque eu sempre gostei muito de esporte e eu adorava, e eu sempre gostei muito de ver Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Futebol americano, né? Enfim, eu sempre gostei muito de ver. Então foi muito legal pra mim ver acompanhar as Olimpíadas de 96, né? As Olimpíadas, foi bem legal. E eu lembro muito do time de vôlei, né? Sim, o vôlei tinha uma torcida, ainda tem, né? A gente ainda torce muito pro vôlei brasileiro, mas, cara, na época que o Brasil entrava em quadra, né, pro vôlei, seja masculino, feminino. Era um time fantástico, né? A gente tinha Giovanni, Tandy. Primeira grande geração de vôlei, né? Primeira grande geração de vôlei, né? Era o Giba neles, era o Tandy, cara, era uma galera fantástica, cara, e era muito bacana legal ver o vôlei na televisão. Eu ficava esperando, assim, pra ver o vôlei, ver o Oscar Schmidt jogando basquete, sabe? A gente tinha o Oscar e tinha a Hortência Paula, né? E a Magic Paula, verdade, cara, era muito bacana, era sensacional. A galera da natação também, Gustavo Borges, É verdade, o Xuxa, né? Era muito legal, cara. Eu adorava acompanhar essa galera na televisão. E realmente, as Olimpíadas de 96 foi algo marcante, né, na cobertura esportiva. Tanto que eles começaram a desenvolver, né, as televisões, a cobertura esportiva começou a se desenvolver melhor a partir das Olimpíadas de 96, porque depois a gente teve a Copa de 98 lá na França, que também foi uma cobertura muito massificada, que eles passavam mais jogos, não só os do Brasil, né? Eles passavam mais jogos de outras seleções durante a programação, né? Aí depois teve as Olimpíadas dos anos 2000, que foi em Atenas, né? Mas aí já é dos anos 2000, já não é anos 90. Mas o último grande evento esportivo mesmo dos anos 90 foi a Copa de 98, que foi aquele marco, né? Foi aquela... enfim, né? Teve a confusão com o Ronaldo, né? Que o Edmundo ia jogar e não jogou, né? Mas enfim. Cara, foi muito bacana, cara. Eu sempre gostei muito de acompanhar os eventos esportivos na televisão, acompanhar os narradores, né? O Galvão Bueno, tinha o Kleber Machado, né? O Roberto Luiz, enfim. Pô, a galera da Band também, né? Pô, eu gostava muito do... Ai, meu Deus, como era o nome? Luciano do Vale. Luciano do Vale, que eu assistia muito Fórmula 1. Nossa, grande Luciano. Ele que trouxe muitos esportes, assim, essa pegada de esporte na TV, ele é um grande responsável, porque ele começou a trazer esportes diferentes de futebol, basquete, enfim. Tinha umas coisas bem, né, bem aleatórias, mas legais de assistir. É verdade. Ele trazia muito emoção como ele é de São Paulo, né? E eu assisto a programação aqui do Rio, por ser do Rio, obviamente. Mas ele trazia muita emoção pro Campeonato Paulista, cara. Era muito legal ver o Campeonato Paulista com o Luciano do Vale.
Porque ele narrava os jogos, sei lá, Corinthians e 15 de Piracicaba, sei lá. Ele narrava como se fosse o final do Mundial, sabe? Era uma parada muito emotiva, muita emoção, cara. Então realmente foi uma época de ouro, assim, dos narradores esportivos, né? Surgiu muita gente bacana, que foi marcante pra televisão, pro cenário esportivo, né? Pro jornalismo e tudo mais. Era muito bacana, cara. Eu gostava muito de acompanhar, né? Assim, é uma coisa que eu sempre fui muito ligado com esportes. Eu não sei vocês, né, como é que era com isso, mas eu sempre fui muito ligado aos esportes, então acho que eu queria trazer um pouco disso também pro programa. Porque... É legal. Eu já não era tanto, porque, né, não era muito minha praia, né? Mas é legal, assim, tem coisas que marcam a gente mesmo, assim. Sim. Eu comecei a gostar mesmo de esporte, já não era dentro do nosso tema nos anos 90. Foi mais ali pra 2000 em diante. Mas assim, eu amo esportes, né? Como a minha formação é educador físico, então hoje em dia eu vivencio isso pra caramba. Nessa época, foi uma época que eu comecei a dar uma olhada, assim. Mas com certeza é uma coisa que marcou bastante os anos 90. Né? Sim, verdade. Principalmente, infelizmente, algumas tragédias esportivas, né? Como a gente já falou do acidente do Ayrton Senna, né? Enfim, mas, cara, eu gosto muito da evolução que foi o esporte dentro da televisão, da TV aberta, e explica muito o que a gente tem hoje, né? Como é que hoje o esporte é muito fundamental para a programação da TV, né? Você vê que a Olimpíadas não passa em branco na televisão, a Copa do Mundo não passa em branco, né? Sempre tá muito em destaque, né? A programação esportiva, então acho que os anos 90 contribuiu muito para isso. Vamos chegando aqui já para quase o nosso final do programa, né? Eu vou pedir aqui para os nossos queridos falarem as suas considerações finais, né? Sobre a TV nos anos 90, trazer alguma lembrança, alguma coisa boa da TV que a gente não tenha comentado ainda. Então, começar aqui pela nossa querida Drica, por gentileza. Nossa, eu acho que esse tema, gente, dá pra gente fazer uma série de podcasts, né? É verdade. Porque é muita coisa, assim. Enquanto vocês estavam falando, eu tava lembrando, por exemplo, que a gente não falou Hebe. Putz, é verdade. Rainha, a diva, a Hebe. Hebe era Hebe, era segunda noite, era o programa da Hebe, assim. Então, Hebe Camargo, assim, parênteses, minha avó detestava a Hebe. Caramba! Porque elas eram da mesma idade, da mesma geração, assim. Então, minha avó conhecia ela de São Paulo. Porque minha avó era de São Paulo. E minha avó não gostava da Hebe. Não sei por quê. Nem da Hebe, nem da Lolita Rodrigues, nem da Nair Belo, que eram as três amigas. Minha avó falava assim, não gosto delas. Não sei por quê. Mas a Hebe era fantástica. A gente não falou de novelas. Gente, a instituição novela brasileira. É verdade. Você entendeu? Que era uma coisa, assim, era novela. Eu acho que dá pra fazer um programa só de novela. Sim, é uma boa, hein? Putz, é verdade. O que mais que a gente não falou? TV Cultura. TV Cultura, verdade. Porque TV Cultura, assim, era o que tinha pra nós crianças, né? Então eu lembro que eu chegava da escola à tarde e já ligava na Cultura. E aí passava os desenhos infantis naquele final de tarde, começo da noite. Passava Doug, passava Confissões de Adolescente. Eu era uma mini adolescente. Eu amava assistir Confissões de Adolescente. Mundo de Bigman. Era fantástico, assim. Pingu. É muita coisa. Pingu, era muita coisa. Passava vários. Aí passava, de manhã passava o Castelo Rá-Tim-Bum. É verdade. Que a gente amava assistir o Castelo Rá-Tim-Bum. Cultura era fantástico, a gente. Cultura era muito boa. Boa mesmo, né? Eu conheci um camarada que eu trabalhei há muitos anos atrás, que ele fez, na verdade, o primeiro estágio dele foi na TV Cultura. Ele falava com muito carinho da TV Cultura, né, que era sediada aqui no Rio de Janeiro, né? Ele falava com muito carinho da época que ele trabalhou. Ele fez estágio lá durante pouco tempo e tal. Mas sempre lembrou com muito carinho. Então, acho que é um lugar muito especial, de fato. Canal muito especial. Fez suas considerações finais? Bom, muito contente de poder participar, falar tantas baboseiras e coisas pertinentes aí dos anos 90, que dá saudade. Por mais que era bem politicamente incorreto, mas assim,
Tinha muita coisa, muito conteúdo bom, muita coisa que a gente relembra com saudade. Se desse pra voltar pra assistir, voltar naquela época, acho que seria bem interessante. E é isso, feliz de poder participar. É isso, eu vou deixar aqui também meus 2 centavinhos. Cara, a TV dos anos 90 eu acho que é um resultado de muita experimentação e de muita coisa que os anos 80 e 70 trouxeram, né, pra audiência. E culminou com o que a gente teve nos anos 90. Acho que talvez foi o grande ápice da televisão brasileira foi nos anos 90 e começo dos anos 2000, né, obviamente. Depois a forma que a gente consome, né, conteúdo mudou, né? A gente hoje tem internet, tem uma série de possibilidades. Até TV a cabo também, na época, também mudou um pouco de como a gente consumia, né? Lembro muito de como, na época, a associação dos canais de televisão, eles fazia muito embate com a associação das provedoras de TV a cabo, né? Então tinha muito essa questão. Tem muita lei que hoje, né, sobre essa obrigação de ter uma programação brasileira, seja na TV a cabo, seja no streaming e tudo mais, veio dessa época, né? Então, acho que a televisão brasileira dos anos 90 foi a forma como foi feita, a forma como foi pensada, né? Nem sempre da melhor forma possível, mas da forma como foi, sempre foi acho que espelha muito do que a gente tem hoje como programação, né? Então, a gente deixou muita coisa de fora. Inclusive, a gente pouco falou de novela, né? E eu consumi muita novela também, né? Não tanto não mais hoje, tanto como antigamente, né? Mas a gente pode voltar para uma segunda parte para a gente poder falar só sobre novelas, ou só sobre um canal específico aqui, falar sobre a Band, falar sobre o SBT, falar sobre a CNT, MTV. Enfim, né? Tem MTV, né? Inclusive, falar sobre MTV nos anos 90 rende um bom cast aqui que a gente vai ter que permitir. Tem que pedir permissão pro nosso chefão aí, um programa de 3 horas aí só pra falar da MTV. É verdade. Nossa, que daí a gente abrange o assunto música. Exato. Né? Exato. E aí, música dos anos 90, 2000, que foi um boom, assim, né? Meu Deus do céu, era uma loucura. Loucura. Então, é isso, minha gente. Nós vamos encerrando, então, o episódio aqui hoje, né? Quero agradecer aqui a Drica, ao Rafiz, né? E a você, queridos ouvintes, por estarem aqui com a gente até este momento. Se vocês quiserem uma parte 2, né, sobre esse tema, né, a gente nichando sobre um canal de TV ou sobre um programa específico, enfim. Se vocês quiserem uma parte 2 sobre a TV dos anos 90, anos 2000, fala com a gente aí nos comentários das nossas redes sociais, lembrando que nós estamos lá no Instagram e no Threads como @blackcompany_. Nós estamos no Blue Sky como @blackcompany.bsky.social. Nós estamos no Twitter, ou X, né, como @blackcompany. Então, esses links vão estar aqui na descrição desse episódio para facilitar a sua navegação. Deixa lá um comentário, deixa lá o seu programa favorito, qual é a sua lembrança aí dos anos 90, se você é dos anos 90, né, uma curiosidade também. Então, deixa lá, né, fala com a gente, que a gente adora interagir com vocês nas redes sociais. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, por favor, considere avaliar e seguir a gente aqui no Spotify, né, a Black no Spotify, porque nós temos não só a gente aqui no Overview, mas temos também os outros podcasts da casa que estão todos no feed da Black. Então tem cast durante a semana inteira para vocês acompanharem aqui no feed, seja no Spotify ou em outro agregador. Você avaliando a gente, o podcast vai ficar mais atrativo, e não só mais atrativo, mas ele vai ser disponibilizado também para mais pessoas no nosso Brasil e afora também, beleza? Então é isso, minha gente, vamos ficando por aqui hoje. Um beijo na sua TV dos anos 90 e até semana que vem. Valeu! Um beijo e até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Senhoras, senhores e mortos-vivos de todo o Brasil, este podcast foi editado por seu Inácio.